Item número SCP-990. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Atualmente, nenhuma contenção para SCP-990 foi criada. Qualquer funcionário com sugestões para contenção de SCP-990 deve reportar para o Dr. Qualquer e toda ideia é bem-vinda, independente de quem a sugere. Descrição: SCP-990 geralmente se assemelha a um humano do sexo masculino vestido em um traje de negócios do período da Guerra Fria, que aparece para funcionários da Fundação através de sonhos. Até agora, nenhum funcionário da Fundação encontrou o SCP-990 no mundo real. Se ele corresponde a um ser humano real, nós ainda não o encontramos. Atualmente, não há relatos de SCP-990 aparecendo para pessoas que não sejam funcionários da Fundação. SCP-990 esteve aparecendo para funcionários da Fundação desde... A existência de SCP-990 veio à luz quando vários agentes discutiam sobre ter sonhos envolvendo um indivíduo similar. Vários outros agentes relataram verem um sonho um indivíduo cuja descrição bate com SCP-990. O fenômeno não recebeu oficialmente a classificação SCP até a repercussão do evento 990-07. Registro do evento 990-07. O agente falhou em se apresentar para o serviço em seu devido momento. Ao invés disso, ele foi encontrado em seu quarto dormindo. O sujeito permaneceu dormindo por aproximadamente 18 horas, e todas as tentativas subsequentes de acordá-lo foram mal sucedidas. O sujeito foi transportado à Bahia Médica. Após mais de 40 horas de sono, o sujeito acordou em um estado altamente agitado. Foi reportado que o sujeito correu pela instalação berrando a respeito do fim do mundo. Mesmo depois de ser fortemente sedado, todas as suas funções corporais permaneceram em um estado perigosamente acelerado. Batimento cardíaco aumentado, alta pressão sanguínea e etc. O sujeito descreveu um homem combinando com a aparência regular de SCP-990. De acordo com o relatório do Dr. O agente descreveu com riqueza em detalhes uma série de eventos que levariam a vários mísseis nucleares táticos sendo lançados na Europa Central e no leste da Ásia, em uma última análise resultando no extermínio de aproximadamente 98% da raça humana e no colapso total da sociedade humana. O agente alegou que a informação foi descrita a ele pelo SCP-990 enquanto ele estava preso dentro de seu sonho. A Força-Tarefa Móvel foi despachada para eliminar a ameaça inicial que começaria na cadeia de eventos. A FTM foi bem sucedida e a crise foi prevenida. O agente, porém, não sobreviveu à sua provação e morreu de sintomas semelhantes ao choque. Desde o evento 990-07, SCP-990 apareceu para muitos funcionários da Fundação e fez ameaças similares. Até agora, nenhuma situação na escala do evento 990-07 ocorreu. Porém, SCP-990 previu com sucesso as mortes dos doutores, assim como a destruição da estação de vigia Epsilon 38 e... Qualquer ameaça feita pelo SCP-990 deve ser relatada às autoridades da Fundação, independente de sua severidade. Funcionários da Fundação são considerados livres para conversar com SCP-990 se ele aparecer para eles, e são encorajados a tentar obter informações do sujeito a respeito de si mesmo. Adicionalmente, o Dr. alegou que qualquer um que puder determinar se o SCP-990 possui ou não um corpo correspondente a algum lugar do mundo será muito bem recompensado. Documento 990-02. O que vem a seguir é uma entrevista conduzida entre o Dr. e SCP-990. Apesar da entrevista não ter sido gravada até que o Dr. acordasse, sua memória tem historicamente se mostrado altamente precisa e confiável. Me diga seu nome. Você está tentando conduzir uma entrevista? Sim. E tá tudo bem? Claro, tô dentro. Por favor, me diga seu nome. Que tal Tony? Tony? Seu nome é Tony? Eu acredito que uma pessoa tem o direito de ser chamada do jeito que quiser ser chamada. Muito bem então, é Tony. Na verdade, eu mudei de ideia. Que tal Richard?
Tudo bem pra mim. Então é, Richard. Qual é a sua próxima pergunta? Por que você ameaça membros da fundação? Ameaçar? Quem está fazendo ameaças? Você previu um número de eventos infortúnios envolvendo a fundação, incluindo o fim do mundo. E algum mal veio disso? Você assassinou o agente... Doutor, eu acredito que você tem uma impressão errada de mim. Como? Não sou o cara mau aqui. Eu não estava ciente que havia um cara mau envolvido. Ah, existe sim. Quem? SCP. Não existe nenhum SCP com essa designação. E não existirá por um bom tempo. Bem, é claro que não. Ele nem sequer nasceu ainda. Muito menos foi classificado pela sua fundação. Há mais alguma predição? Esse é o seu despertador. Neste momento, Dr. foi acordado por seu despertador e procedeu à transcrição da entrevista. Este SCP vem se mostrando extremamente perigoso, prevendo acontecimentos estranhos. Nunca tente ter um contato muito próximo com ele, ou coisas ruins podem ser atraídas por você. Item número SCP-096. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ser mantido em uma cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado, de 5 por 5 por 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores de laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeo ou gravações que se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem aprovação do Dr. e 05. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medida aproximadamente 2,38 metros de altura. Este ser mostra ter pouca massa muscular, com análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços são grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metro cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para o de um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que a partir deste ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora até km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096-1 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096-1. Nota: essa reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai matar e... SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1.
SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então, ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda das vidas de civis, a recuperação do sujeito deve ser considerada prioridade alfa. Dr. também pediu a terminação imediata de SCP-096. A ordem tem sido aprovada e deve ser realizada pelo Dr. em... Veja a seguir o incidente 0961-A. Registro de áudio a partir da entrevista 0961. Entrevistador: Dr. Entrevistado: Capitão aposentado, ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9A. Recuperação dos dados do incidente 0961-A. Início de registro. É sempre uma merda fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz, além das informações que os técnicos de campo podem te passar. Você tem sorte se ao menos disserem a você toda a história. Eles nos disseram para colocar o saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre não olhar para a maldita coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim, muito bem, por sinal. Tivemos 2 helicópteros, um deles com minha equipe e um no apoio com o Zulu 9B, e o Dr. Vimos o alvo a cerca de 2 cliques ao norte do nosso caminho de ronda. Acho que ele não estava de frente para nós, ou então ele teria ido em cima de nós. Seu relatório diz que a SCP-096 não reagiu ao frio, isso é verdade? Estava a menos graus Celsius. Na verdade, eram menos... E sim, ele estava pelado e nem sequer tremeu. Enfim, pousamos, nos aproximamos do alvo e o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor chamou. Me virei para atendê-lo e foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado e toda a minha equipe viu. Foi quando a SCP-096 entrou em um estado emocional agitado? Exato. Desculpa, eu fico arrepiado. Tudo bem. Bem, eu nunca vi o rosto. Minha equipe viu e pagou pela vista com a própria bunda. Você poderia descrevê-lo um pouco mais, por favor? Sim. Olha, ele começou a gritar e a chorar. Não como um animal, soava extremamente igual a uma pessoa. Realmente muito assustador. Começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arrancou sua perna. Deus, ele estava gritando por ajuda. Merda! De qualquer forma, estávamos explodindo em pedaços para fora do alvo. Pente após pente. E não aconteceu porra nenhuma. Eu quase enlouqueci quando aquilo começou a ele. Isso é quando você ordenou o uso de um atirador AT-4 Reddit? Uma arma antitanque. Eu vi essa arma fazer tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa para o alvo. Houve danos significativos ao SCP-096? Danos? Ele nem sequer parou. Ficou rasgando minha equipe, acabou com metade do torso do cara. Mas estava tomando dano? Se estava, não estava nem sequer mostrando. Ele deve ter perdido todos seus órgãos, todo seu sangue, mas ele não reagiu em nada. Sua estrutura óssea nem sequer foi ferida, no entanto. Ele ficou rasgando meu esquadrão. Então nenhum dano estrutural real. Quantas balas você diria que foram disparadas contra o SCP-096? No mínimo, umas 1000. Nosso porta-artilheiro disparou com uma Gal-19 por pelo menos 20 segundos. 20 malditos segundos! Só isso já foram 600 balas de calibre 05 bombeadas contra aquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspir nele. Isso é quando o Zulu 9B chegou? Sim, e minha equipe tinha sumido do mapa. Zulu 9B conseguiu colocar o saco na cabeça, e ele simplesmente se sentou. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Eu não sei como nunca vi o rosto. Talvez Deus ou Buda ou quem quer que seja pense que eu deveria viver.
Que coisa imbecil. Obtivemos, através da descrição de um artista, o rosto de SCP-096. Gostaria de vê-lo? Sabe? Depois de ouvir os gritos daquela merda e os gritos de meus homens, eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa. Não, apenas não. Tudo bem. Acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Que este seja o registro que estou solicitando formalmente, que SCP-096 seja eliminado assim que possível. Fim do registro.